livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Isso, nova tradução na linguagem de hoje, essa aí mesmo. Tem uma, é? Ah, isso mesmo. Nova tradução na linguagem de hoje. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Nós temos que arrumar mais Bíblia dessa para vocês, né? Jeremias, capítulo de número 29. Alguém precisar de ajuda, é só levantar as mãos. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Olha aqui para mim, por gentileza, você que já abriu. Na época do profeta Jeremias, o Senhor, ele mandou Jeremias escrever uma carta. Só que o teor dessa carta, você vai observar que quem estava falando era Deus. Sabe quando aquela pessoa pede uma outra para escrever uma carta? Fulano, escreve uma carta aqui para mim. Vai lá, eu vou falando, você vai escrevendo. Isso aconteceu naquela época. E nessa época dessa carta do profeta Jeremias, o povo já tinha sido levado como prisioneiro. Antes do povo ser levado prisioneiro para a Babilônia, Deus ia ter permitido isso acontecer, você vai entender daqui a pouco o porquê. Aquele povo já tinha recebido várias alertas e aviso em relação para se consertar com Deus, para ter uma vida com Deus. Só que o povo, ele tinha, como hoje nós também temos, um problema muito grande. Quando tudo estava bem, eles afastavam de Deus. Quando as coisas apertavam, eles aproximavam de Deus. E Deus estava sempre avisando, como hoje Ele está sempre nos avisando. Sempre Deus, Ele vem nos avisar. Ele usa o marido, usa a esposa, usa filho, usa alguém que está aqui no altar, seja da igreja Palavra que Salva ou qualquer outra instituição, sempre avisando. Deus está sempre nos alertando em relação a conserto, a mudança, a cuidado com os nossos pensamentos, a esse surto que você dá, a esse surto que eu dou, esses pensamentos que vêm às vezes querendo abandonar, largar tudo. Então eles foram levados como prisioneiro, eles estavam presos por causa da rebeldia deles. E hoje nós vemos também dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, pessoas prisioneiras de alguma coisa, prisioneiras de coisas ou situações, a qual você tem que despertar para a sua vida, olhar tudo que Deus tem te entregado, seja como carta, seja como mensagem, como recado, seja como alerta, para você mudar. Se você for ler anteriormente ao capítulo 29, você vai ver que estava vindo muitos falsos profetas, e Deus vai falar isso aqui no que nós vamos ler, avisando a eles que eles seriam abençoados, que eles sairiam da prisão, que tudo daria certo. E Jeremias, como era o profeta verdadeiro de Deus, que se entregava, ele chegou a falar para esse povo, falar: ó, você está dando ouvido aí mentira, porque vocês não vão sair do castigo, enquanto não interar 70 anos, vocês não vão sair do castigo. E essa palavra era uma palavra muito triste, porque imagina, falar para um Samuel da vida, Samuel tem quantos anos? Falar para um Samuel da vida que ele só vai sair daquela situação daqui 70 anos, até que vai. Porque quando Deus for tirar ele, um exemplo da prisão, daquela situação, ele vai ter 77 anos, hoje ele tem 7. E falar para nós que já está na casa dos 30, dos 40, dos 50... E falar para quem já tem 60 anos, é virar na cara daquelas pessoas e falar: ó, você vai morrer escravo, você não vai ser livre mais, você não vai ter mais a liberdade. Era isso. Por isso que muitos ficaram com raiva de Jeremias, por isso que Jeremias foi parar na cisterna, por isso que Jeremias enfrentou o que enfrentou. Que imagina chegar para um povo e falar: não pensa vocês vão sair dessa, que não vai sair não, são 70 anos, então automaticamente eu vou fazer as contas.
um exemplo, se eu recebesse isso agora com 35, significa que quando eu fosse sair daquela prisão, eu estaria com 105 anos de idade. Olhando, é 105? Isso. Se balançou a cabeça, não tinha como. Então, olhando a taxa de mortalidade hoje, o índice que é a partir dos 80, já começa aí, a própria Bíblia fala que a partir dos 70 é cansaço e fadiga, principalmente para os que não buscam a Deus, não teria mais esperança. Mas hoje o interessante é que nós temos o Espírito Santo, estamos na época a qual o Senhor Jesus já derramou sangue por nós, entregou a vida por nós, e nós sabemos que a nossa oportunidade é bem maior do que daquele povo. Mas hoje essa carta, ela vem para mim e para você também, e eu quero que você preste muito atenção e entenda o que o Espírito Santo quer trabalhar com você em relação a essa carta que ele preparou para nós dois hoje. Vamos ler? Capítulo de número 29 de Jeremias, a partir do verso 4, do verso 1 até o 3, é ele falando que escreveu a carta para os reis, para o povo, tal. Verso 4, capítulo 29, verso 4 de Jeremias: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém. Para onde, igreja? Para a Babilônia. Então, o teor dessa carta é para aqueles prisioneiros que foram levados naquela época, e deixou bem claro que não era o profeta Jeremias, era o Senhor que estava falando. E nós vamos ter exemplo dessa carta para a nossa vida. Verso 5: construa casas e mora nelas, plantem árvores frutíferas e coma os seus o quê? Seus frutos. Por que Deus ele colocou isso para aquele povo? Porque eles estavam já numa cidade como prisioneiro, mas eles tinham acabado de se entregar, eles não queriam fazer nada, eles não queriam fazer nada da vida. Como foi levado como prisioneiro, não estava nem aí, estava daquele estilo, deixa a vida me levar. E Deus mandou a carta para eles dizendo: vem cá, vocês não vão agir não? É para vocês construírem casas aí, é para vocês plantarem o quê? Árvores frutíferas. Em outras palavras, para nós hoje em dia, que o Espírito Santo nos dá o entendimento, tome atitude naquilo que você está vivendo. Tem pessoas que eu não entendo não, em vez de eu vou falar de nós que está no altar, nós obreiros que está no altar, qualquer luta às vezes ainda vem o pensamento de desistir, tirar o uniforme, acabar com tudo, parar. Por que eu vou parar? Eu não tenho um juramento em servir a Deus até o último fôlego da minha vida, o último instante. Por que eu vou parar? Por que eu vou desanimar? E principalmente parar com as coisas de Deus? Vem cá, se eu estou passando por uma luta, eu não tenho que olhar, não é o que eu tenho que parar que está causando aquela luta, não? Você está entendendo o que Deus está falando? Hoje o Espírito Santo? Como assim? É o que eu sempre falava com algumas pessoas que estavam do meu lado, e falava: eu vou entregar meu uniforme, eu vou desistir, eu vou parar. Outros falavam: eu não quero ser mais pastor, eu vou abandonar tudo. Não, peraí, se eu tenho que abandonar tudo, eu tenho que abandonar tudo que me separa de Deus, não acabar de separar ainda mais. E esse povo já não tinha mais esperança. Para o Espírito Santo estar nos entregando isso aqui, é porque Ele quer renovar a esperança dentro de nós. Você que às vezes acha que agora vai viver uma vida até morrer. Não, eu vou levar assim, viver nessa vida assim, até Jesus voltar. Tá, mas será que o quadro dessa vida que nós temos levado até Jesus voltar vai fazer a gente ir com Ele? Quando Deus virou para eles e falou: fazem casa. O que é fazer casa para nós hoje? Como eu já trabalhei de corretor de imóveis, eu nunca vendi casa como um objeto. Eu sempre falava até para os clientes: para mim casa era sonho. Casa é sonho. Quem não tem sonho de ter uma casa, pode viver a vida toda morando tranquilo. Oxe, Deus não dá condição não para a pessoa viver a vida toda de aluguel? Dá ou não dá?
mas e quem tem um sonho? Então não vai viver de aluguel. Ele logo vai dar um jeito de tomar posse da sua. Então traduz isso aqui. O Senhor está mandando você restaurar os seus sonhos novamente. Os seus sonhos, aquilo que você tanto tem desejo. Não fica de braços encruzados, não. Não, bispo, mas eu decidi largar, eu quero parar. Sim, eu apoio você. Larga, para, mas de fazer o que não agrada a Deus, de continuar com esses pensamentos malditos. Você tem que olhar o que está te impedindo. Poxa, você acha que eu vou basear um exemplo? Eu estou bem como obreiro, graças a Deus, estou aqui na fé, lutando, perseverando. Aí por causa de uma luta, eu vou largar o que está dando certo, achando que aquilo vai mudar o que está errado? Vocês me perdoa. Isso não é a cabeça de uma pessoa certa, não. Eu nunca tive essa mentalidade, você acredita? Quantas das vezes eu ia expulsar um demônio, ele olhava dentro do meu olho e falava assim: você acha que você tem capacidade de me expulsar? Eu falei: isso aí é pensamento seu, Satanás. Eu te expulso pelo dedo de Deus que está escrito na Bíblia. Sai fora daí do corpo dessa pessoa. E ele só falava isso para mim quando eu estava passando uma luta. Ou então olhava assim, ó, que ele não pisca não, fitava os olhos e perguntava assim: quem que você acha que você é? Você está pensando que você é quem? Já pensou você receber isso quando você está passando por um problema? Não muda nada na minha vida. Mais forte é o que as palavras que eu tenho recebido de Deus. O diabo nunca foi peso na minha vida como palavra, não. Nem tinha um dia mesmo que eu achei que eu era o tal, eu engracei para cima dele, ele me deu um murro, que eu voei lá do outro lado. O dia que eu pensei que eu estava o bambambam, o ungidão, que eu fui desafiar ele pela força do braço, levei um soco que eu capotei uns 4. Era banco de madeira, eu capotei uns 4 bancos assim, levantei, arrumei a calça, falei: vou lá de novo. Porque eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não sou ninguém, mas espera aí. Por causa de uma luta, tudo bem, hoje nós temos que reportar à nossa mente o seguinte: eu estou sendo prisioneiro de quê? Às vezes você está sendo prisioneiro de uma situação a qual você mesmo gerou. Porque hoje Deus não vai levar você mais para a prisão para te castigar, porque nós já estamos na terceira e última manifestação, que é a do Deus Filho, que é o Espírito Santo dentro de nós. Quem está compreendendo? Hoje eu não sou mais escravo, mas eu posso me tornar escravo de uma situação, ou de coisas que eu estou passando. Continuando, diz assim, ó, verso de número 7: trabalhem para o bem da cidade, para onde eu mandei como prisioneiro. Orem a mim, pedindo em favor dela. Olha. É o 6? Então eu vou voltar, desculpa. Casem. É isso mesmo? Não, gente, é o 6? Então é casem, né não? Uai, vocês estão doidão. Casem e tenham o quê? E filhos. E que os filhos casem e também tenham o quê? Filhos. Ou seja, eles não queriam mais fazer nada da vida, tá vendo? Queria fazer mais nada da vida, e Deus falando para eles: não casa. É para vocês casar e terem o quê? E deixa os filhos de vocês o quê? Quem está com a Almeida aí está falando: casa e tenha filhos, e dá o filho de vocês em casamento, não é isso? Quem está com a Almeida aí? Mas continua, verso de número 6: casem e tenha filhos, e que os filhos casem e tenham o quê? Também tenham filhos. Dá a vocês netos. Vocês devem aumentar em número e não o quê? Você está vendo que forte? Eu sei, eu não vou falar para você se você vai ter mais filho não, pode ficar tranquilo. Daqui a pouco as mulheres entram em desespero, até sair do culto, calma. Reporta, traz para a sua vida o que é que você hoje precisa aumentar. Ele diz no final o quê? Aumentem em números e não diminua. Ou seja, o que você precisa fazer para crescer? Tira essa palavra de número de filho hoje. Mas o que você precisa fazer para crescer e não se diminuir? Será que não é se importar um pouquinho mais contigo? Um exemplo, eu vejo você se decepcionando com os outros. O que os outros têm a ver com a sua vida? A não ser aquele que vira para você todo mês e fala: e aí, conseguimos pagar a luz? Ah, conseguimos, não, toma aqui o dinheiro, tira do bolso e dá.
E aí, conseguimos pagar a parcela do carro? Ah, conseguiu não? Falta quanto? Tem alguém que faz isso com você? Se não tiver, para que você está importando com pessoas que não somem nada? Me explica. O Espírito Santo está te perguntando, não é explicar para o Zé Carlos não. Para que você está ligando para a pessoa que, o fulano falou de mim? Você não está vendo que isso aí é para sujar o seu coração, te afastar de Deus, não? Em vez de você crescer, você está diminuindo. Quanto tempo de igreja nós temos? Nossa, até hoje você carrega negocinho de mágoa com os outros? Tem irmão seu que você não conversa? Irmão de sangue? Que da igreja eu nem vou falar mais nada não. Não é que eu cansei não, mas é esperar uma outra geração que escute isso. Mas tem gente aqui que não fala com o irmão de sangue. Poxa, Deus está falando para você, cresça e não o quê? Meu Deus do céu. Agora responde para o Espírito Santo aí em particular. Os seus pensamentos a seu respeito têm te feito crescer ou te diminuir? Você tem que pensar. Porque às vezes você foi levado à prisão por causa de uma situação que você mesmo cometeu. Não Deus te levou mais. Eu recuso em dizer que Deus vai nos levar para a prisão novamente. Não, Ele tentou fazer de tudo para que esse povo seja um povo eleito dEle, um povo escolhido dEle, mas eles não entenderam. E hoje nós temos essa chance de ser esse povo. Então, cresça. Tira a parte dos filhos. Cresça e não diminua. Cresce. Quanto tempo de igreja você tem? Você não precisa falar para ninguém quanto tempo de igreja que você tem, mas com o seu comportamento, com a sua vida, as pessoas olham para você e falam: eu quero ser igual a ele. Olha, eu quero servir o Deus que eles mesmos não falam que o Deus é um só, mas vai chegar um ponto que eles vão falar assim: eu quero servir o Deus que ela serve. Que na verdade não é um só. Não, nós fazemos deuses de tantas outras coisas. Tudo que nós colocamos acima ou no lugar que era para estar Deus se torna um Deus na nossa vida. Marido, esposa, filho, bens materiais, sim ou não? Sim ou não? Mas o verdadeiro Deus, quando você coloca ele no seu coração, ele é insubstituível. As pessoas só tentam. Então a ordem de Deus para nós é: cresça e não diminua. Verso de número 7: trabalhem para o bem da cidade para onde eu mandei como prisioneiros. Está vendo comprovado que foi Deus que mandou eles para lá? E Deus não esconde isso, tentando resgatá-los, tentando ver se eles se voltavam ainda mais para Deus. Eu acredito que se esse povo tivesse entrado em aliança de verdade, igreja, esse castigo não tinha demorado 70 anos não. Não é que Deus ia voltar atrás da sua fala, mas Ele é rico em misericórdia. Mas você vê que Ele está tentando reanimar o povo. Ore pelo bem da cidade. Você sabe o que Deus está falando com vocês aqui, comigo hoje? Ele está falando comigo assim, Zé Carlos, ore pela igreja que eu coloquei você para cuidar, porque esse é o meu trabalho. Então Ele está falando para mim: ora, não fica reclamando e falando mal dela não, não fica queixando dela não, ora. Aonde Deus te colocou? Não como prisioneiro. Qual o trabalho que Deus te deu? Não foi o trabalho que você pediu outrora? O que você inventa hoje para não ir para Ele? Como que você fala do seu trabalho? Sabe o que o Espírito Santo está falando? O seu trabalho é uma desgraça por causa do que você determina nele. Ora pelo seu trabalho. Peça a Deus para iluminar o seu trabalho, o trabalho que Deus te deu. Você quer mudar de trabalho? Você vai até mudar, mas abençoa o seu trabalho primeiro. Não vamos colocar a cidade não, porque não está como prisioneiro. Mas posso falar de cidade também, que eu já vi gente falando mal do Valparaíso. Poxa, a cidade tem que ter nome de paraíso. Você está reclamando de quê, pô? Não, que essa cidade aqui não presta, que não sei. Então volta para o Nordeste, se lá estava bom, ué. Volta para o Piauí, que eu já falei que se é Piauí é melhor ficar. O que você vai fazer num lugar onde você fica reclamando? Abençoa a sua cidade. Poxa, aqui Deus está confessando: eu sou com vocês, eu ouço você. Que eu não estou aguentando ir para o meu trabalho, que o meu trabalho não presta, que o meu trabalho... Como é que você ainda espera coisa boa de um lugar que você fala que não presta? Você está profetizando, você está clamando que aquilo ali é ruim, Lília.
Abençoa o seu trabalho, declara Deus naquele lugar. Eu acho que ele continua falando, quer ver? 7, trabalhe para o bem da cidade, não é só cidade, é pelo que você está fazendo, para onde eu mandei como prisioneiro. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Está vendo? Está vendo que forte? Ah, com o meu trabalho nada vai bem. Não vai bem porque você não ora por ele, ora pelo seu trabalho. Não, mas o problema é o meu patrão. O problema é que você não ora. Eu já falei para vocês, a culpa do país está o que está é da igreja. A igreja não ora pelo país, pelo contrário, só fica falando besteira no altar em relação à política, a governo tal, a governo A, B, C, D. Mas será que é o governo? Eu já vi um pastor exorcizando um demônio lá, entrevistando ele, e o diabo falou uma coisa que, não que eu leve em conta o que ele fala, repito, mas é interessante. Ele falou assim, ó, o nosso alvo é os políticos, porque basta a gente entrar na cabeça deles, eles mesmos causam o caos na população. Aí eu inverti. Imagina Deus na cabeça dos políticos também, no coração deles. Que maravilha que não seria para a população. Ah, mas eles não buscam Deus, bispo. Mas eu vou orar a Deus por eles. Eu vou pedir a Deus, porque o que Deus falou? Se o local onde eu estou estiver bem, eu vou bem também. Que é igual o mau funcionário, eu não entendo. É muita burrice o funcionário querer prejudicar o patrão. Eu nem era cristão na época, eu trabalhava numa padaria. Ela era padaria e supermercado. E eu falava para os meninos. Eles às vezes roubavam coisa, pegava coisa escondida, eu entregava todo mundo. Ixi, eu entregava todo mundo. Eu achei que eles iam até mandar matar eu entregava todo mundo. Entregava a filha do dono que estava pegando coisa escondida. Até o dono eu acho que eu entregava. Eu falava para vocês estão roubando aí. Se a padaria fechar, nós vamos para onde? Você acha que vai ser fácil arrumar um trabalho? Toda hora chega gente aí entregando currículo. Não vamos trabalhar até mais tarde. Não, porque nós não ganhamos hora extra. Não, vamos trabalhar até mais tarde. Vamos trabalhar, porque se aqui estiver bom, vai estar bom para nós também. Olha, você viu, eu nem sabia dessa passagem. Mas não é essa mentalidade que a gente tem. É igual aquela frase: farinha pouca, meu pirão primeiro. Faz isso não. Se o lugar estiver bem, você está bem. Se o lugar estiver bem, você está. E você já viu que você bem, aonde você chega e está mal, o negócio fica bem? Quem já percebeu? Agora imagina você já mal, com pensamento mal, com a cabeça mal, coração mal. Não saber administrar nem as situações que você vive. Se está mal, aconteceu um problema com o marido dentro de casa, aí vai levar lá para o trabalho, para quê? Não, deixa aqui, eu tenho que resolver isso aqui, mas eu não vou ficar carregando não. Eu devo abençoar os locais da minha vida. Para Deus estar falando que você tem que orar e abençoar os lugares, é que Ele está falando que você já é a própria bênção. Ele está falando que te ouve. Mas quem falou que muitos aqui acreditam nisso? O difícil é a pessoa acreditar em quem ela é, que Deus responde a oração dela. E está tão no seu nariz, quando você ora para os outros, Deus atende. Você já viu você orando para os outros? Você parece uma benzedeira. Você já reparou que você parece uma benzedeira? Ou um benzedor, aqueles rapazes da raiz, que faz a raiz para os outros. Todo mundo procura você pedindo o quê? Você já até ficou chateado com isso, né? Não mente para o Espírito Santo não. Quem já ficou chateado? Falou, quer saber? Eu não vou ficar atendendo esse povo mais não. Quem já falou? Não tem como não, querido. Você vai ter que atender. Porque tudo que você ora, Deus o quê? Responde. Então hoje Deus está falando assim: peça por você, ore por você, abençoa seu trabalho, declara sobre ele a vitória, determine, mude o seu espírito. Vamos fechar? Verso de número 8: eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou o quê? Os estou o quê? Você perdeu? Você perdeu?
Você está com outra Bíblia, Dite? Ah, mas é Dite. Tá de outra forma aí, né? Não, mas vamos continuar. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando, para que não se deixe enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Está vendo? É aquela pessoa que fala para você que o negócio vai ficar bom, e na verdade quem está mal é você. Vai ficar maravilhoso, mas primeiro tem que ser você. Não adianta iludir. Não, curar você, te dar alguns grãos de arroz para você comer, uns pedacinhos de carne, isso aí Deus sempre vai fazer, porque Ele é Pai. Agora Ele queria fazer muito mais na sua vida. Então pare de acreditar em conversinha fiada e se apegar à historinha que nós temos, esses falsos profetas, esses sonhadores aqui hoje. Nós temos essas pessoas no mundo aí rodando, às vezes até dentro da igreja. Para de acreditar neles e olha para a sua vida, para a realidade sua. Tem coisa que nós estamos vivendo melhor, a gente só vai dar valor depois que perder. Isso é normal do ser humano. Verso 9: eles dizem mentiras em meu nome, Deus falando. Eu não os enviei, eu, o Senhor, estou falando. Verso de número 10: o Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que, mostrarei que me interesso por vocês, e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Foi aqui mesmo que ele avisou. Quando os 70 anos, o quê? Passar. Porque aquele povo não tinha muitos sonhos em relação a Deus. Deixa eu te explicar isso aqui. Eu falei para você que eu ia te explicar. O que Deus queria? Deus queria que eles tivessem um relacionamento com Ele. E eles gostavam muito do lugar onde eles viviam, da cidade onde eles viviam, do seu país. Então para eles foi uma grande vergonha, humilhação, ser arrancado dali. É o que eu falei para vocês, aqui Deus declara, o Senhor Deus diz, ainda quando os 70 anos da Babilônia passarem, mas se eles se voltassem para Deus, Deus queria que eles quisessem, que eles tinham o desejo dele, não simplesmente de retornar para a sua pátria, para a sua origem. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque tem coisas que nós não estamos querendo Deus, nós só estamos querendo a bênção que Deus nos dá. E ele falou, não vou tirar vocês daí. Todo mundo estava falando, toda hora chegava um profeta e falava, ó, semana que vem nós vamos mudar para lá, ó, mês que vem, ó, 2022 nós vamos mudar tudo de novo para a nossa pátria de origem. Chegou o sem graça, chegou o arranca prazer, chegou o que ninguém gostava dele, que a Jeremias falou, não vai não, não vai. 70 anos, mas ao ponto também que ele já falou, não perde a esperança, construa, planta, vive, se alegra. Sabe o que eu acho lindo, e eu tenho certeza que ele está falando no coração de muitos aqui? Aqui tem pessoas que já estão fazendo projeto para voltar para trás, para a cidade deles. O bicho só daqui a 70 anos, não, pode ficar tranquilo. Tá doido? Senão você não ia voltar não, né? Mas não queira só voltar não, queira voltar com Deus de Jacó, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac. Então vamos pegar o Jacó. O Jacó, até o nome dele era usurpador, enganador. Deus falou, você não vai chamar mais usurpador, você vai chamar Israel, meu escolhido. Seu nome agora é Israel. Levou ele lá para o tio dele. Ele enganou o irmão, não foi? E foi enganado pelo tio, não foi? Trabalhou 7 anos em troca. Ele já tinha trabalhado um tempo, depois gostou da prima. E naquela época podia, naquela época, hein? Pelo amor de Deus, daqui a pouco está um tanto de gente casando com um primo aqui.
e foi pedir o tio a mão como é que era o nome dela? Raquel. E trabalhou quantos anos pela Raquel? E quando ele tirou o véu do rosto no outro dia, lá, ou que ele virou assim, é por causa da luz que ele casou enganado? Que a Bíblia diz que depois da lua de mel que ele descobriu que era outra. Esse tem estar mal contado, né? Deve ser por causa da lamparina na época. Era meio afusgada a luz da lamparina, quem lembra? Ele não viu ele não viu nada. Sei que no outro dia que ele olhou e falou: o que você está caçando aqui? Eu falei: nós casou ontem. Ele foi bravo para o tio dele, falou: vem cá, o senhor me enganou? Ele falou: não, enganei não. Nessa terra aqui o costume é diferente. Nós casamos a primeira mais velha, para não ficar para a titia, e depois a outra. Passados 7 dias, diz a Bíblia, quem já leu, ele deu a outra filha, mas aí ele teria que trabalhar mais 7. Tem gente que lê que depois de 7 anos ele ficou, não, passados 7 dias ele já casou com a outra, que também na época podia. Diga comigo, na época podia. Fala, era na época. Não vai deixar bem alto, porque senão você já viu, né? Aí ele foi enganado da mesma forma que ele enganou. Só nesse período ele viveu 14 anos. Depois veio um outro engano também. Outro engano. Ele queria sair, Labão não deixou, falou assim: fixa o teu salário que eu te pagarei. E ele falou: não, eu não quero fixar o salário, eu quero fazer o seguinte: a partir de hoje todas as ovelhas malhadas e salpicadas são minhas, as brancas ou pretas do senhor. Mais uma vez a Bíblia diz que Labão foi lá, recolheu as malhadas e salpicadas e mandou os seus filhos levar caminho de 3 dias. Olha o que o engano faz com o cara. Isso tudo foi colheita do que ele plantou, mas nesse período Deus estava abençoando ele. Ele começou a prosperar e ficar rico. Ao passo que quando ele foi encontrar com seu irmão, voltar, você viu o que ele fez? Ele dividiu o presente do irmão para ir na frente. Só que Deus também já tinha abençoado o irmão. O irmão quase não aceitou porque ele persistiu. Mas Deus tinha abençoado o irmão também, sim ou não? Olha para você ver que bacana. Tem gente aqui que eu olho para a sua vida, eu como seu pastor, eu vejo tanto Deus te honrando. Só que se você estiver colhendo, mesmo na honra, coisas que você plantou, é inevitável. É você que tem que despertar que o Senhor está te abençoando. O Senhor sempre te honrou. Mas veja onde você precisa mudar. O que Deus quer mais de você? Você já sabe que não é ser religioso. Mas o que falta para você entregar de verdade a sua vida para Ele? Quarta-feira ele tocou no assunto para nós tomarmos cuidado sobre aquelas pessoas que iriam cometer apostasia, apostatar-se da fé. Será que ele já não estava falando de mim, de você? Pensa, ainda dá tempo, ainda dá. Fecha para a gente buscar, verso 9 ou 10. Vamos ler o 9 de novo? Eles dizem mentira ao meu nome, eu não os enviei, eu, o Senhor, estou falando. Verso 10, o Senhor Deus diz ainda: quanto aos 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa. Olha qual, ele foi específico, de trazê-lo de volta à pátria. Então uma promessa não tem nada a ver com a outra não. É o que eu sempre quis que vocês enxergassem. Ah, Deus não está me abençoando, pelo amor de Deus, dá um tapa na sua boca. De que Ele não está te abençoando? Fala para Ele então nessa área: Deus, eu quero encontrar um homem de Deus que me respeita, em primeiro lugar que respeita o Senhor e que me trata como uma mulher de Deus para me casar. Ah, então é vida sentimental. Agora você falar que Deus não está te abençoando, Ele falou: ó, no aspecto de tirar vocês daí, eu só vou tirar vocês daí quando cumprir os 70 anos. Agora Deus já estava falando para eles: planta, constrói, cresce.
Teria como plantar, construir, crescer se Deus não estivesse com eles, igreja? Quem está compreendendo? Você está entendendo mesmo ou não? Estou vendo alguns dormindo aí, mas pode deixar isso quietinho. É porque já falaram para mim que não tem paz dentro de casa, aí diz que só tem paz aqui dentro. Mas é besteira, eu trazia um colchonete. Se eu tivesse paz aqui dentro, esticava ele assim, ó, uma esteira. Acabou as esteiras. Por que nós não fazemos para vender? Nós vamos rachar de ganhar dinheiro. Aí, doutor Charles, vamos para o brejo caçar taboca. Você se chama também de taboca? É? Tá vendo que eu sei? Eu só não sei fazer. Eu vou cortar com o doutor Charles e vocês fazem. Mas não botar para secar. Tem que botar para secar, né? É batida? Como é que faz? Então, depois vocês me ensinam. Eu estou achando que vocês não estão sabendo de nada. Versículo de número, não é 10 não? Olha o 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Está vendo? Você fica preocupado. O que os outros estão achando de você? Ah, é muita perda de tempo. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Como é que a pessoa tira a conclusão que ela nasceu para sofrer? Desculpa, é muita burrice sua. Não, é porque fulano olhou para mim torto, eu não sei o que ele está pensando de mim. E nem quero saber. Agora, se eu sou uma pessoa de Deus, eu vou chegar no fulano, tá tudo bem? Olha, precisar de oração, conta comigo. Aliás, eu já vou orar por você. Porque nem toda cara fechada de uma pessoa que ela está pensando a seu respeito. Às vezes ela não está nem te enxergando, de tanto problema que ela está passando. E você, como é egoísta, só pensa no seu umbigo, acha que a pessoa está encarando você. Eu mesmo tinha isso, graças a Deus eu lá vou libertando, a minha esposa me ajudando. Às vezes ela ora, às vezes é um tapa na nuca que ela dá para me despertar. Eu às vezes quando eu estava passando por um problema, eu tinha mania de voar. Eu fitava os olhos nas coisas assim, ó, e eu voava. Aí estava parecendo que eu estava olhando. O ventilador ficava todo sem graça, eu olhando para o ventilador assim, sem piscar, não era? E ficava olhando. O Web já passou isso também? Então cutuca ele aí, cutuca. Olha aí, ó. E voava a cabeça assim, sabe? Passava perto dos outros, não via ninguém. Voava. Nossa, como eu voava. Eu falei, quer saber? Eu estou voando aqui, não está resolvendo nada. Eu acho que eu vou me enterrissar, ficar no chão, colocar os pés no chão e vou caçar meio de arrumar essas coisas. Melhorou bastante, graças a Deus. Hoje ainda o Zé Carlos antigo quer dar um surto e voltar, mas aí vem o Espírito Santo, vem a esposa dando uns tapas, aí vai me orando. Aí eu acordo, mas não adianta nada. Então, em vez de você achar que a pessoa tem um mau pensamento de você, cuida dela. O Senhor Jesus disse que nós temos que fazer o mandamento que Ele nos ordenou, é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Dá carinho à pessoa, dá atenção a ela. Bispo, mas vem cá, e se ela realmente estiver pensando mal de mim? Não muda nada, porque quem tem um bom pensamento de você é Deus. Pensamento de quê que ele diz? Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Forte, né? Fica de pé agora com a Bíblia na mão. Então vocês vão me chamar. Olha que forte. Fica de pé. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Agora eu quero Almeida. Eu quero um da Almeida lendo bem alto para mim essa parte aqui do 13, ó. Porque a gente fala ela. Cadê? Vem cá, Edith. Lê aqui, filha. Cadê o outro microfone? Eu estou meio esquisito. Leva lá, filho, o microfone para ela. Lê aí, Edith, como é que está escrito aí na Almeida? O 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós já sabemos de cor. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração.
o tema, a pregação de hoje é só o 13. O outro foi só um alerta. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. O que é coração para Deus? Mais alto. Pensamento. Exato. Então, buscar-me-eis e me achareis, quando o seu pensamento estiver todo voltado para mim. Não está. Você vê, alguns de vocês estão aqui agora pensando em dívida. Olha o desperdício que você está fazendo no seu domingo. Alguns de vocês estão aqui já pensando no compromisso que você tem que fazer daqui a pouco. Não era nem para você ter marcado nada no domingo. Você só marca que você é corajoso demais. Porque nós somos igual adventista. Só que eles guardam o sábado e nós temos que guardar pelo menos um dia. Vamos guardar o domingo. Não vem com ironia, não. Tem que guardar. Não quero guardar. Amém. Não, mas eu sou obrigado a guardar, querido. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a ter casado. Você não é obrigado a ser fiel. Você não é obrigado a nada. Mas vem cá, buscar-me-eis e me achareis. Eu vou achar ele só quando os meus pensamentos estiver 100% voltado nele. Pode guardar, filho, o microfone, obrigado. Por isso que o diabo entra tanto com pensamento na sua cabeça para você parar de pensar nas coisas de Deus. Por isso que você tem tanto probleminha para você resolver, situaçãozinha, sabe? Coisinha. Por isso que os meus pensamentos e o seu fogem tanto, para nós não achar Deus. Um exemplo, dá uma olhada, o que você tem achado na sua vida, que eu te respondo quais têm sido os seus pensamentos. Fale para mim, o que você tem achado na sua vida, que eu te falo todos os seus pensamentos. Ainda selo dizendo aquele versículo assim, ó: assim como penseis. Como é que está? Vamos falar de coisa que quase nós não gostamos. Como é que está a situação financeira? Vendendo almoço para comprar janta, como é que está a parada? Como é que está as dívidas? Como é que está quando chega a fatura do cartão? Para de pensar nisso e começa a pensar nas coisas de Deus, para você ver como é que muda tudo. Porque é uma burrice nós ficar preocupado com isso. Há quantos anos Deus já vem nos dando condições da gente pagar esses troços? Fala para mim. Fala para mim. Eu sempre gosto de usar os cartões para as coisas da obra quando eu preciso. Esse dia eu fiquei tão chateado um tempo atrás aí, que eu perdi um cartão de 4.000. E ele me ajudava tanto a fazer os corre, como se diz o bispo Lucas. Aí eu falei, saber, já que eu pedi você, agora eu vou negociar também você, até Jesus voltar, para terminar de pagar você lá no reino. Aí eu negociei ele lá, parcelinha, juro, a parcelinha. Aí quando pensa que não, tinha perdido 4. Deus deu 3 vezes o valor. Eu falei, agora pronto, eu tenho a parcela do outro, papai. Eu não confiei, eu poderia não ter pago ele antes. A gente às vezes faz tanta besteira, reclama de tanta coisinha, preocupa tanto com coisas, enquanto o nosso coração, nosso pensamento tinha que ser só Ele. Aquela canção que de manhã seja o primeiro pensamento, não tem ela? Tem ela, não tem? Que de manhã seja o primeiro. Ele não tem sido muito na vida de muitos. Às vezes você acorda tão desesperado porque você tem que sanar contar testemunho. Espera aí. Às vezes você acorda tão assim que quer sanar, resolver uma situação. Eu sei que você tem compromisso, eu sei. Mas quem tem te ajudado até hoje? Quem tem te honrado até hoje? Quem tem feito maravilhas na nossa vida até hoje? Para que nós vamos gastar os nossos pensamentos? Para que nós vamos fazer isso com problema?
Só que saindo da Almeida e finalizando aqui, vocês vão me procurar e me achar, pois vocês me procurarão com todo o coração. Deus sabe que a partir de hoje, nessa manhã aqui, tem gente que o pensamento dele vai estar voltado 100% para Deus. Eu não estou dizendo que vocês não pensem em Deus, pelo amor de Deus, entenda. Eu procuro falar tão calmo, pausado, para você entender. Não estou falando que você não pensa em Deus. Se você não pensasse em Deus, nem aqui você estava. Eu estou falando que você só tem que pensar nele. Perde tempo não. O Espírito Santo está ensinando para nós uma coisa que a gente sabe fazer, não é uma coisa nova não. Na verdade eu acho que ele não está nem ensinando e nem pedindo, não, ele está mandando fazer, ué. Hã? Você já pediu a alguém, fulano, faz um café para mim, ou para nós, e a pessoa falou, eu não sei fazer café? Quem já aconteceu isso? E quando você já sabe que a pessoa sabe fazer um café, e por sinal o café dela é gostoso, como é que você fala? Fulano, faz o café lá pra gente. É isso que o Espírito Santo está falando. Ele não está pedindo para você fazer coisa que você não sabe não. Portanto, eu amei essa tradução aqui por causa da afirmação. Vocês vão me procurar e me achar. Não é isso que vocês veem fazer hoje? Quem veio aqui em busca dele? Certeza? Ou ainda tem alguma dúvida? Certeza? Tá. Pois vão me procurar com todo o coração. Então você vai procurar a partir de hoje a Deus de todo o seu pensamento. Mas é pensamento bom, não é pensamento de que Deus não está fazendo. Como Deus não está fazendo? Misericórdia. Não, talvez ele ainda não fez, não realizou em uma área específica que eu quero. Então eu vou dar uma olhada por quê? Que eu tenho certeza, não estou falando de você não, pelo amor de Deus, que a culpa é minha, porque Deus não erra. Então eu vou olhar aqui que o Zé Carlos está vacilando, vem cá. O Zé Carlos está errando em quê? O Zé Carlos está errando nisso. O Zé Carlos está... tá, eu falhei. Meu pensamento semana passada. Eu pensei. Começa a pensar que tudo já deu certo para você ver. Começa a pensar no que você tanto deseja de bênção para você ver. Que perigo que é isso. Só vai acontecer coisas boas, só acontece coisas maravilhosas. E na hora que vier a luta, eu olho para ela pensando em coisa boa, automaticamente ela se transforma. Então, em cima dessa passagem, nós vamos orar. Depois eu vou pegar o testemunho da dona Cida, logo depois da oração. Tá, meu amor, sim, pode. Então, bacana, é isso mesmo. O sábado está escrito na Bíblia. Quem já leu sobre o sábado? E o domingo, onde está escrito? Só olhar os passos de Jesus. Jesus, o sábado eles ficaram com raiva que ele não cumpria, correto? E curava também alguém no domingo, mas ele separava-se um dia. E a base é onde eu pego assim, que eu não tenho dúvida nenhuma em relação a um dia que você deve tirar, é que Deus diz, a Bíblia diz que Deus fez o mundo em quantos dias? E no sexto, no sétimo, mas não tem capacidade, ele não cansa, ele é um Deus que ele só quis demonstrar para a sua criatura que há necessidade de um dia você separar, mas não é também igual aquele, às vezes tem gente que faz, né? Um dia que não vai escovar o dente, um dia que não vai pentear o cabelo, um dia que você vai tirar para você, para o seu marido, principalmente para Deus. Então no Brasil, isso nós já vemos desde a época, aí a gente quer meter a igreja católica no meio, né? Desde a tradição católica, separe o domingo, porque o que adianta você trabalhar a semana toda, você ter muito dinheiro, e daqui a pouco você gastar esse dinheiro todo com remédio? Quem é mais importante na sua vida? Então se você quiser tirar o sábado, tira o sábado. Se você quiser tirar a terça, tira a terça. Quiser tirar a segunda-feira, fala comigo que eu também vou tirar a segunda-feira. Segunda-feira é o dia mais
Mas tire aquele dia para você ir para o monte, para você ir para a igreja, para você adorar, para você esquecer problemas financeiros. Quem está entendendo? Para você esquecer problemas familiares, não importa o dia. Então Jesus quebrou, falando aquela do sábado, porque já estava virando algo religioso, já virava bagunça. E era uma hipocrisia, porque Jesus mesmo jogou na cara deles: vocês não desamarram o jumento para beber água? Vocês não levam o boi para a manjedoura? E arrebentou com eles. Mas a base principal é o descanso que você deve ter. Tirar para Deus e para a sua vida. Muitos aqui já perdeu o casamento há muito tempo porque só em busca de dinheiro. Ele está casado no papel, ele tem uma empregada dentro de casa que ele conta com ela, mas não sai com ela, não conversa, não tira um dia para ela, não ajuda. Você sabe disso. Nós estamos perdendo nossos filhos, velho. Nossos filhos não interessam mais de brincar com a gente, conversar com a gente, porque tem o celular. Aí o pai já não tem tempo, já dá de presente um celular para o filho, e a desgraça, o caos já está instalado. Na internet só tem coisa boa, só tem... É ou não é? Botaram a Mônica com piu-piu. Vocês viram isso? Poxa, a Mônica, a gente quer da época da Mônica. Vocês é velho, hein? Vocês não é novo não, hein? Gente, que é da época da Mônica? Deixa eu levantar. Na nossa época a Mônica tinha pipiu? Já botaram a Mônica com pipiu. O que é isso? O diabo entrando dentro da nossa casa. E nós não tem tempo nem de ver o que nossos filhos estão assistindo. Aí depois você vai chorar e vai falar: onde eu errei? Errou que você não tirou um tempo para Deus, para o seu marido e para suas filhas. Foi um erro. Não, mas tudo que eu fiz foi para o bem da minha família, foi trazer comida para dentro de casa. Querido, se você morrer hoje, a sua família continua comendo. E eu acho que vai comer melhor do que quando estava com você. Que às vezes te pediu uma pizza, você não dá porque disse que tinha que pagar a conta de luz. Eles vão deixar a luz cortar e vai comer a pizza. Tá certo ou tá errado? Certíssimo. Que a luz não salva ninguém mesmo. O problema é só a geladeira que as coisas vai perder. Mas tem que comer a pizza também, querido. Não tem cara que é assim? Diz que é mineiro. Aqui no nariz de vocês aqui, ó. Eu sou mineiro, vem com essa gracinha não. Diz que mineiro atravessa o mar com um sorrisal na mão, sai do outro lado que ele seco. Aqui no pau do nariz de vocês. Não vai falar de mineiro não. Mas não deve ser assim. Então é isso, viu, meu bem? Não tem caracterizado assim, tira. Porque se Jesus colocar de novo, tira tal dia, nós vira religioso de novo. E Ele não quer que a gente seja religioso. Ele quer que a gente seja verdadeiramente servos dEle e faça com amor. Como Ele está falando aqui, ó, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso pensamento. Amém? Coloca